Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo do Integrando Ser. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse canal. E aqui a proposta desse vídeo é falar sobre uma parte muito importante do yoga, né? Como eu sempre gosto de falar aqui, faz tempo que eu não gravo vídeos, né? Esse é o primeiro vídeo de 2026. O yoga é muito mais do que uma prática de exercício, né? Se a gente considera o yoga só aquela prática que a gente faz no tapetinho, é muito pouco, né? O yoga ele é uma filosofia, ele é um caminho de autoconhecimento, é saúde, é educação, é toda uma forma de viver e enxergar e se relacionar com a vida, né? E yoga em si vai muito além da tradição indiana, da tradição védica em si, né? Trata-se, pelo menos na minha visão, na minha concepção pessoal, trata-se de um caminho de todos, né? Por mais que a gente dê nomes diferentes, mas existem pontos em comum, existem pontos-chave centrais que são comuns a todos os caminhos espirituais, todos os caminhos de autoconhecimento, né? Que são coisas que são gerais, né? Que são independente de crença, cultura, credo ou raça. É uma questão de entender como funciona a vida, né? Se trata disso. E hoje eu quero falar sobre um aspecto muito importante, que é um dos yamas. A gente tem lá no Ashtanga Yoga yamas e niyamas, que vem antes de asanas, pranayamas, né? Pratyahara, dharana, dhyana e samadhi, que são as posturas, as respirações, o processo da meditação, etc, né? Yamas e niyamas estão associados com atitudes, né? Yamas, que são atitudes fora do tapetinho. Yamas são atitudes que vêm para a gente evitar, né? São sugestões de condutas para a gente evitar. São condutas que, digamos assim, mancham o nosso espírito, né? Mancham a nossa integridade, né? Que nos colocam, que produz um karma negativo. A palavra karma significa ação, mas karma também é ação que gera reação, né? Então, satya significa eu ter integridade com a minha palavra, né? Isso, inclusive, é um princípio tolteca, né? Se você tem naquele livro daquele Ruiz, eu esqueci o nome do autor, eu sei que o sobrenome dele é Ruiz, que ele pegou, né, os princípios toltecas, que é uma das civilizações mais antigas, né? Que a gente tem conhecimento, que a gente tem acesso, né? Que dizem que eles são anteriores aos maias, né, e aos astecas, etc. E que eles têm esse princípio da impecabilidade da palavra. E no yoga existe satya, né, que satya pode se traduzir de uma forma simples, não mentir, né. Então, fala-se muito da importância, né, porque o caminho do yoga é a busca por um caminho de libertação, é a busca por um caminho de paz e felicidade, né, não só para mim, mas para todos. E quando a gente fala em paz e felicidade, não tem como a gente evitar falar de justiça, né? Inclusive na Umbanda a gente tem o arquétipo de Xangô, que simboliza essa força divina, digamos assim, essa força da vida da justiça. Então, existe uma força que justifica, que corrige, que alinha, né? Que está associado com um equilíbrio maior, com uma harmonia, né? E quando a gente mente, a partir do momento que, por exemplo, eu falo que vou fazer uma coisa e não faço, eu tô eu não tô sendo íntegro. Por mais que seja, beleza, esqueci, aconteceu um imprevisto, mas você percebe que quando você fala alguma coisa, você se compromete com algo, a palavra prometer vem de comprometimento, né? Eu prometo algo e eu não cumpro. Isso, além de eu estar lesando uma pessoa, as pessoas envolvidas na relação, né? Que nós não somos sozinhos. Nós nos relacionamos em sociedade, nós somos um organismo só, a vida, né? Então, a partir do momento que eu faço isso, eu tô lesando outras pessoas de alguma forma. Eu tô causando dor, causando uma coisa negativa no próximo, né? Toda vez que eu minto, eu tô, de alguma forma, gerando um karma negativo para mim, né? E aquela história que a gente aprende, né? Ação gera reação, né? A consciência é responsável pela realidade. A partir das minhas atitudes que eu construo minha realidade. E a partir disso ela vai se expandindo. E a coisa é complexa, né? Porque cada um tem um karma, cada um tem uma realidade, cada um tem suas crenças, enfim. Mas é isso. A dica, né? A pista, né? O ensinamento é esse, a gente ser. E não é uma questão de agradar um ou outro.
É uma questão de uma compreensão maior, de uma compreensão mais profunda. Quando você age a partir de um lugar mais profundo, acaba essa coisa de agradar fulano e ciclano, ou desagradar, né? Se você precisar se alguém se desagradar por você ter que ser íntegro, por você falar a verdade, o que você pensa, o que você pensa. Eu não estou falando que a gente tenha que ser agressivo, porque um dos princípios também é a ahimsa. A ahimsa seria a não violência. Então, é uma linha tênue de uma lapidação do comportamento, né? Então é isso, quando eu falar alguma coisa, eu cumpro, né? Se eu falo que vou pagar tal dia, chega lá tal dia eu pago, né? Se eu falar que vou fazer isso, eu vou lá e faço. Se eu não puder fazer, mas e aí, como que acontece se tiver imprevisto? Se eu não puder fazer, eu comunico. Eu comunico no tempo certo. Isso é uma coisa muito importante. Assim, hoje em dia a comunicação é uma coisa muito fácil, né? O WhatsApp, né? Você manda uma mensagenzinha. Então não é mais que nem antigamente, você tinha que ligar, né? Não, você manda uma mensagem, né? É mais fácil do que o SMS ainda, é mais imediato. Então assim, mas a pessoa pode falar, mas eu esqueci, eu me embolei aqui nos meus afazeres e esqueci. E aí que tá, a importância da atenção plena, a importância da mente clara, né? Aí que vem a importância da prática. Porque se eu tô embolado nos meus afazeres a ponto de eu deixar outras pessoas chateadas, porque eu tô esquecendo de compromissos, eu tô esquecendo de acordos, significa que eu tenho que observar, tipo, o que realmente é prioridade na minha vida. E tem formas de se organizar, né? Por exemplo, uma coisa que eu faço muito é colocar alarmes, agenda, né? Colocar agenda, usar agenda. Agenda é uma coisa extremamente importante, assim, então é uma questão de sensibilidade, é uma questão de se colocar no lugar do outro, é uma questão muito simples, né, de muitas vezes a gente superar um vício de comportamento, e a mentira também está associada com a pessoa que mente, a pessoa que engana, né, a pessoa que trai, né, toda vez que eu falo alguma coisa que eu não fiz, ou que não foi verdadeira, né, foi o contrário do que realmente aconteceu, isso gera um enrosco, por mais que a gente possa carregar isso a vida inteira. A gente pode até ir pro caixão com uma mentira. Mas é um enrosco lascado pra alma, assim. Porque aquilo tá na gente, a gente sabe a realidade. Então não adianta, aquilo vai voltar, né? A gente vai ter que lidar com aquilo, a gente vai ter que lidar com a verdade sempre, né? Em qualquer situação, a qualquer momento, assim. Então é isso. Tem pessoas que podem não acreditar nisso, tá tudo bem, né? Tenta sorte, né? Se você pensa que a vida é diferente disso, boa sorte, né? Isso aqui é mais para quem se identifica com esse caminho, que para mim espiritualidade é isso, né? No meu entendimento, Gustavo, espiritualidade tem a ver com isso. É muito além de crença, ou de técnica, ou de, sei lá, nome espiritual, alterar a consciência, entrar em estados alterados de consciência. Eu entrar em estados alterados de consciência tem que ter esse propósito da lapidação do comportamento, das minhas atitudes, né? E aí sim a gente vai ganhando outros graus de liberdade, né? Outras portas vão se abrindo na nossa vida, né? Que muitas vezes a gente reclama que a nossa vida não sai do lugar, mas às vezes essas pequenas atitudes, né, que estão gerando consequências, né? Então, às vezes a gente observar se a gente está sendo íntegro com a nossa palavra, se a gente está realmente alinhado pensamento, palavra e ação, né? A busca tem que ser essa, tá bom? Agradeço muito, é um aprendizado para todos, eu sempre falo aqui que eu sou um aprendiz de tudo que eu estou falando, e um abraço para vocês, fiquem com Deus.